Olá, tudo bem? Hoje temos aqui a honra de estar com o nosso querido professor, Dr. Gustavo Ribeiro da Costa Alves, que é nosso comendador, né, da BENGE, na Associação Brasileira de Engenharia, né, do Brasil, e é professor também do ISEP, Instituto Politécnico do Porto, em Portugal. E a gente vai falar um pouquinho sobre docência, sobre educação, no projeto Educadores, que a gente vem fazendo aí, entrevistando pessoas que fazem a diferença na vida dos estudantes. Professor Gustavo, muito obrigado por conceder seu tempo. Gostaria que você se apresentasse rapidamente e contasse um pouquinho como é que você começou a ministrar aula. Vocação? Foi por acaso? Como é que foi esse processo? Em primeiro lugar, cumprimentar o meu querido amigo, o professor Josué Graciliano da Silva, agradecer muito o convite e cumprimentar todas as pessoas que estejam a ouvir esta entrevista. É para mim uma honra muito grande poder estar aqui e partilhar alguns momentos com vocês. Em termos pessoais, onde é que começou? Eu era aluno de graduação na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, no terceiro ano, pronto, por necessidades um pouco também financeiras, por já estar um pouco a preparar a vida futura em termos profissionais. A graduação naquela altura em Portugal era de 5 anos e, portanto, quando eu passei para o meu quarto ano, fui dar aulas no aquilo que é considerado o ensino médio ou ensino tecnólogo. Portanto, isto há alunos do 10º e do 11º ano, do 11º, perdão, e do 12º ano, nem na área da informática. Então, estamos a falar em 1990, no ano letivo, em termos do hemisfério norte, 1989, começa mais ou menos em outubro de 89, até julho de 1990. As disciplinas eram de informáticas, linguagens de programação e sistemas operativos e arquiteturas de computadores. E eu acho que essa primeira experiência foi extremamente importante e fundamental porque, em primeiro lugar, o fato de ser aluno e professor ao mesmo tempo abriu-me perspectivas totalmente diferentes e ajudou-me imenso enquanto aluno. Quando se está do lado de lá e, portanto, consegue ter a perspectiva dos dois lados, não é? No sentido de como é que é aprender, de como é que é tentar ensinar, isso realmente me ajudou bastante enquanto aluno. No final desse ano, fui trabalhar também para um instituto de investigação que ainda existe cá em Portugal, que é o INESC, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores. E, portanto, a pergunta que eu, depois de ter conhecido estes dois mundos, o mundo da docência e o mundo da investigação, que eu me coloquei a mim próprio foi: gostei tanto da experiência, como é que eu consigo conciliar isto? E realmente o ser docente do ensino superior é talvez aquilo que dá resposta a estes dois mundos, a docência e a investigação. E, portanto, mais tarde, portanto, numa fase posterior, em 94, 1994, parece uma oportunidade de ser assistente no Instituto Superior de Engenharia do Porto, que pertence ao Politécnico do Porto, e pronto, desde janeiro de 94 que estou no ISEP, enquanto docente, investigador, e portanto são esses 30 anos que se completam este ano, não é? Primeiro, parabéns aí por essa carreira tão longeva, né, com tantas contribuições aí para a educação. Essa semana passada, na preparação da nossa conversa, você me mandou uma carta, né, um e-mail dos alunos reclamando um pouco de algumas questões, né? O que significou aquela mensagem? O que você quis dizer com aquilo? Como é que você lidou com aquele tipo de crítica, né? Porque todo docente, quando começa, né, tem esse processo de aprimoramento do processo, da metodologia. A gente vai testando, né, até encontrar um conforto na forma de lecionar, às vezes reproduzindo o que um professor faz, que a gente gostou, mas às vezes a gente usa a mesma metodologia, dá certo numa turma, não dá certo na outra, né? O que foi esse caso? É. Ora bem, eu sou docente de engenharia eletrotécnica, mas o que acontece, há saberes que, digamos assim, são dados em diferentes áreas científicas. E, portanto, eu tenho dado cursos de iniciação à eletricidade e à eletrónica em graduações ou cursos que não são da área da engenharia eletrotécnica. E isso muda um pouco, digamos assim, como é que eu ia dizer? Para já, a primeira é a pré-disponibilidade para a aprendizagem digamos assim, de alguns alunos disso.
de alguns alunos desses cursos, porque não entendem tão bem porque é que aqueles saberes de fora da área para a qual eles ingressaram estão ali a ser lecionados. Estamos a falar aqui de alunos de engenharia mecânica, alunos de engenharia química, alunos na área da física, por aí fora. Portanto, um espectro bastante alargado. E muitas vezes a gente se emociona, se a gente, digamos assim, o docente se deixa empolgar um pouco e não entende tanto a dificuldade que o aluno pode ter em conhecer novos termos. Acresce a isto, por exemplo, uma certa, como é que é dizer, há aqui uma diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil. Por exemplo, vou dar um pequeno exemplo. No Brasil vocês distinguem capacitor de condensador. O capacitor é um componente elétrico, correto? Um condensador é um órgão de uma máquina que permite fazer trocas de calor, certo? Pronto. Em Portugal nós utilizamos a mesma palavra para as duas coisas, condensador. Ora, para um aluno que esteja habituado a utilizar essa palavra no contexto da permutação de calor de uma máquina, de repente nós usarmos a mesma palavra para nos referirmos a um componente elétrico que tem características próprias e muito diferentes daquilo que é um condensador em termos de máquina, digamos, confunde. E, portanto, isso acrescenta dificuldade àquilo que é o processo de aprendizagem. E se o docente não está preparado para entender isso, então há aqui alguma coisa que ele tem que aprender também ele próprio. Portanto, também temos que ver a questão do docente enquanto pessoa que tem que aprender tudo aquele o entorno que permite deixar que os alunos, ou permite que os alunos aprendam. E se os alunos deparam com estas dificuldades e não são capazes de, num primeiro momento, até por uma questão às vezes, não sei, de um certo pouco à vontade, com um docente que não estão, que vem do outro departamento, se não são capazes de dizer, olha, professora, não entendi nada do que disse, eu, papapá, por aí fora, e portanto, se não houver esse entrosamento, essa troca de, de- digamos assim, de pontos de vista, isso torna mais difícil. Então vem essa mensagem aparece num contexto, realmente os alunos dizer, olha, professor, você olha para nós como se nós entendêssemos de eletricidade e de eletrónica e nós, até pode ser isso, mas nós não estamos à vontade. Então esse foi um episódio que me ajudou um bocadinho a perceber essa perspectiva e a tentar, sempre que possível, fazer a ponte entre aquilo que é um conceito dentro da engenharia eletrotécnica para um conceito semelhante noutras áreas de saber das engenharias, portanto, noutras áreas de engenharia. Perfeito. Sempre aprendendo, né? Eu acho que é aprender com as experiências, né? Se hoje o professor Gustavo, aí, renomado, aí, com 30 anos de docência, pudesse voltar, encontrar aquele jovem professor Gustavo, o que que você diria para ele? Olha, o que é que eu diria para ele? Isso é uma conversa um pouco ao espelho, não é? E com experiências bastante diferentes. Eu acho que há um fascínio sempre grande no aprender. Sempre. Quer dizer, quando nós aprendemos, evoluímos de alguma forma. E aquilo que eu diria era que às vezes, mais do que como é que é de dizer, mais do que aquilo que é vontade do ensinar, é a percepção daquilo que os outros estão a aprender. E isso realmente leva muitas vezes a refriar um determinado ritmo que muitas vezes nós nos sentimos impelidos a impor, na perspectiva de que se ganha mais, às vezes indo mais devagar, do que propriamente debitando informação. E eu acho que essa é a grande diferença. Às vezes mais vale ganhar um pouquinho do que dar muito e ninguém ganhar nada, percebes? É um pouco essa perspectiva que eu tenho muitas vezes. Perfeito. Você tem trabalhado bastante com o Brasil, né? Como eu falei ali, nosso comendador aí da Benj, né? E por trabalhos relevantes, né? Na contribuição, né, para a engenharia, para a educação, né? Você consegue me dizer, assim, a tua percepção e diferenças na forma como o professor atua em Portugal e no Brasil, pela tua observação? Você consegue perceber muita diferença ou é muito parecido? Olha, eu diria que a arte de ensinar, quer dizer, é um pouco universal.
Agora, nota-se diferenças entre aquilo que é um contexto Portugal enquanto país inserido na Europa e o Brasil enquanto um país continente quase na América do Sul. Portugal tem uma pequena dimensão dentro da Europa e isso leva a que nós tenhamos que buscar várias formas de interação com os demais países. O Brasil, per si, é praticamente quase todo o continente da América do Sul. E isso leva a que não tenha uma perspectiva tão grande daquilo que o rodeia, ok? E realmente, quando colegas do Brasil vêm para a Europa e sentem esta diversidade cultural e esta questão de todas as línguas que nós, pronto, que existem na Europa, e o facto de haver um inglês como uma língua que permite uma comunicação com diferentes culturas, isso realmente abre horizontes aos colegas que eu tenho recebido aqui no, em Portugal do Brasil. E eu acho que essa é a dimensão continental do Brasil é, por um lado, uma vantagem, mas por outro lado, uma desvantagem. E é essa, é o perceber isso, só se consegue perceber bem isso quando saímos de fora desse ambiente. E portanto, eu noto realmente que quando colegas meus do Brasil vêm para a Europa, de alguma maneira ganham essa perspectiva muito mais por percepção própria do que aquilo que a gente possa dizer falado ou, por exemplo, vendo este vídeo. Uma coisa é ouvir, outra coisa é senti-lo, e eu creio, Josué, que tu próprio és um, um paladino, digamos assim, dessa mais-valia do vir para fora e olhar para dentro. E aqui, se calhar, eu deixava o palco um pouco para ti, para tu partilhares com os nossos pessoas que possam estar a ouvir isto, com aquilo que tu sentiste quando pela primeira vez vieste cá e sentiste isso enquanto investigador e docente. Perfeito. Não, você tem toda a razão. Me fez fazer uma boa reflexão enquanto você falava, né? Porque eu tive a oportunidade de ficar praticamente um mês aí no Instituto Politécnico do Porto contigo, né, como orientador, e também agora um mês em Coimbra, né, no ISEC, orientado pelo professor Dr. João Malsa, né, na área de refrigeração. Em 2018 eu trabalhei um pouquinho contigo aí em laboratório remoto, foi muito importante para também para ampliar minha compreensão sobre laboratórios. Eu gostaria depois de fazer um comentário sobre isso, sobre as tecnologias, né? Que você aí é um grande defensor da aplicação das tecnologias na educação. Mas sim, o que eu percebi primeiro, trabalhos realizados em inglês, isso é importante, artigos já escritos na língua inglesa como primeira língua, então não tem essa preocupação de não, tem que reforçar o português, que acaba sendo restringindo realmente o acesso. Né? Percebo o nível dos estudantes, né? Me parece uma preparação melhor aí, parece-me, no ensino médio, né? Uma educação mais forte, né? O aluno chega um pouco melhor preparado. Acho que tem ainda um respeito muito maior para o professor, um formalismo em relação ao docente, em relação, diferente do Brasil, aqui é muito mais informal a relação professor-docente. Eu percebi isso muito em Coimbra, mas Coimbra é uma cidade muito tradicional de educação, né? Então eles têm uma postura mais por conta da sua história, né? E acredito que sim, que os estudantes são preparados para trabalhar na Europa toda. Aqui no Brasil não é fato, realmente eu vejo os estudantes sempre com perspectiva de fazer estágio em outro país, né, em Portugal. Então, assim, realmente daria uma conversa inteira sobre as minhas percepções, mas a gente pode fazer outra conversa outro dia só sobre isso. Hoje eu queria focar mesmo, aproveitar, né, o teu tempo, né, porque você é uma pessoa realmente muito ocupada também, e que pode nos ajudar até mesmo a compreender um pouco mais sobre docência e educação. E aí eu entro na questão da tecnologia que eu acabei de falar. Você aí é um defensor aí dos laboratórios remotos, introduziu o conceito do Visir, laboratório remoto no Brasil, foi um grande propulsor dessa tecnologia. Gosto muito da tese que você defende e recentemente conversei muito contigo sobre inteligência artificial. São dois pontos que me interessam muito também te ouvir. Como essas tecnologias impactam no trabalho docente, na sua opinião? Claro. Vamos lá ver. Primeiro eu referi que no Brasil também há muito trabalho nessa área, não é? Por exemplo, o RexLab, que é um laboratório de experimentação remota que existe na Universidade Federal de Santa Catarina, comemorou já os 25 anos e, portanto, os laboratórios remotos digamos assim, é uma área que me apaixona, mas é uma área onde há muitos peritos e pessoas que têm essa experiência. E, portanto, também tenho interagido muito com colegas de Santa Catarina, o professor João Bosco, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o professor Juarez, também do campus Aranguá, e para mim tem sido excelente, um aprender, digamos assim, também
com estes outros colegas. A questão da introdução da tecnologia, vamos lá ver, a tecnologia neste momento é omnipresente. Eu lembro-me que nos primeiros tempos em que eu terminei o doutorado, em 99, eu desenvolvia cursos para a internet, na altura o WebCT, e lembro-me que, terminado o doutorado, eu voltei para o Politécnico do Porto e quis implementar a utilização destas tecnologias lá. Acontece que nessa altura existiam poucas salas de computadores e a utilização pessoal de computadores em casa com acesso à internet ainda estava nos primeiros tempos em Portugal. E, portanto, há aqui uma questão da democratização do acesso à tecnologia. E isso foi uma barreira que eu notei especialmente nessa altura. O mais interessante é verificar, por exemplo, que nestes últimos poucos anos, e estamos agora em 2024, e eu olho para uma turma à minha frente, de 60 alunos, e se eu perguntar se há algum aluno que não tenha um celular com acesso à internet, a resposta é que não há ninguém. Portanto, toda a gente tem acesso à internet e com um celular que é capaz de abrir um web browser e capaz de abrir um site. E, portanto, isso, digamos assim, permite que a utilização da tecnologia em contexto da sala e da aula não enfrente essa barreira da democratização, do acesso para todos. Mesmo que um só não pudesse, isso já era o suficiente para excluir esse. E, portanto, isso era uma coisa que, do ponto de vista daquilo que é o ensinar para todos, seria mau. Ok? E, portanto, a ideia é essa mesma, é que o celular, que muitas vezes é uma fonte de distração do ponto de vista da aula, seja utilizado dentro do contexto da sala de aula como uma ferramenta de aprendizado. E, portanto, tanto os laboratórios virtuais como os laboratórios remotos são são duas boas tecnologias educacionais que se podem utilizar em contexto de engenharia dentro da sala de aula. No fundo, utilizando a máxima do investigador americano, o Jesus del Alamo, se tu não podes ir ao laboratório, o laboratório vem até ti. E realmente é isso que eu tenho tentado fazer. Uma coisa é nós dizermos isto, não é? Como complementar, outra coisa foi, como referiste, a questão da pandemia, que realmente a pandemia veio mudar muito o jogo em termos daquilo que era a utilização das tecnologias educacionais em contexto de sala de aula. Portanto, de repente, aquilo que para muitos era considerado algo que não tinham que aprender ou que não tinham que usar, todos tiveram que usar. E isso deu uma elevada, digamos assim, as pessoas deram um salto em termos daquilo que era a capacidade de utilizar este tipo de ferramentas como o Zoom, Moodle, laboratórios remotos, laboratórios virtuais, por aí fora. Portanto, foi preciso vir o problema para as pessoas entenderem um pouco melhor a solução. E o que é certo é que, passada a pandemia, nós já regressamos um pouco ao ambiente normal. Muita dessa capacidade, desse conhecimento ficou. E, portanto, nós assistimos a cada vez mais soluções híbridas, das pessoas utilizarem mais Zoom para fazerem reuniões, que antigamente era quase tudo em formato presencial. Trazer mais para o contexto da sala de aula ferramentas tecnológicas de tecnologia educacional, que antigamente eram apenas olhadas nos cursos à distância. Portanto, agora combina-se melhor as duas coisas. E, portanto, acho que, do ponto de vista daquilo que é o ambiente da sala de aula, o ambiente enriqueceu. E essa é um pouco a perspectiva que eu tenho. Perfeito. E recentemente, como eu falei, conversamos sobre a inteligência artificial, né, e como isso impacta também na docência, né? Você, quando começou a ministrar aulas, provavelmente tinha poucos computadores no Instituto Politécnico, né? Aqui na Escola Técnica, em 93, quando eu comecei, era máquina de escrever elétrica, né? Tinha 2 computadores só, e aí não era nem para os professores usarem, praticamente, era para a direção. Então, a gente pegou todo esse processo de transformação, de revolução, né? E você até respondeu já um pouco da pergunta, que o processo educativo enriqueceu-se, né? Porque a gente tem hoje muitas ferramentas que podem ser utilizadas a cada momento para ministrar uma boa aula. Como é que você vê o impacto da inteligência artificial na docência hoje? Como é que o docente deve agir em relação a isso? Portugal está regulamentando ou não está? Como é que está tudo isso aí em Portugal?
Olha, que eu seja do meu conhecimento, não há regulação quanto a isso. Portanto, estamos a falar aqui de ferramentas de geração de texto como o ChatGPT. E aquilo que eu assisto um pouco, e isto é uma perspectiva pessoal, ok? Eu não tenho nenhum estudo aprofundado sobre isso, mas aquilo que assisto é que há a utilização de ambas as partes, sem se perceber muito bem os contornos dessa utilização. E a minha opinião é que acho que esses contornos devem ser entendidos, tanto por uma parte como por outra. Portanto, o docente pode utilizar a ferramenta ChatGPT para gerar conteúdos e os alunos podem utilizar o ChatGPT não só para também gerar conteúdos que de alguma forma deem resposta a trabalhos sugeridos pelos docentes, como também para responder a determinadas perguntas. Ora, há aqui o problema da responsabilidade. Já tenho utilizado, por exemplo, a ferramenta do ChatGPT em contexto de sala de aula, e a verdade é que nas versões iniciais ela gerava respostas que, apesar de um certo ar erudito até, estavam erradas. Matematicamente estavam erradas. Portanto, isso, apresentar um resultado que está errado como sendo algo que é seu e depois não assumir a responsabilidade, parece assim um bocadinho complicado. Portanto, a primeira questão é desmistificar a tecnologia, não é? A tecnologia não é boa nem má, o que nós fazemos com ela é que pode ser certo ou errado. E, portanto, acho que podemos e devemos utilizar as ferramentas em contextos de sala de aula, em determinadas atividades guiadas. E tenho feito isso um pouco também no contexto das aulas. Portanto, e perceber, não é? Primeiro, com isso consegue-se perceber qual é a literacia dos alunos em termos destas ferramentas. Quem é que já tem conta criada, quem é que já usou, quem é que, quem é que ainda não usou, por aí fora. E, portanto, colocar os alunos todos ao mesmo nível, não é? Ou seja, aqueles que já têm mais experiência poderem partilhar com aqueles para quem aquilo é novo um pouco da experiência que já adquiriram. E isso é nivelar também o conhecimento. A outra é perceber que se pode utilizar aquilo com ganhos realmente, mas que se não houver um espírito crítico, e esse espírito crítico ganha-se com conhecimento que tem que ser sedimentado, não é? Muitas vezes não somos capazes de detectar as lacunas que a ferramenta possa apresentar. E tem havido também estudos realmente nessa área de que se mostra que o ChatGPT, como são ferramentas que utilizaram como modelo de treino aquilo que são conteúdos que existem na internet, muitas vezes esses conteúdos estão enviesados. E, portanto, é como uma criança que olha de repente entra num quarto, vê objetos cor-de-rosa e, portanto, fica com a sensação de que tudo é cor-de-rosa, quando não é, porque há mais mundo para além daquela sala. E tem-se visto isso um pouco em termos daquilo que é, muitas vezes, as respostas que o chat GPT gera em termos daquilo que é a percepção do género, na engenharia, por aí fora, ok? É a sensação que eu tenho e é um pouco aquilo que eu tenho visto. Mas é como eu disse, não sou nenhum perito em inteligência artificial. Há pessoas muito mais bem cotadas, colocadas e conhecedoras disso do que eu. Perfeito. Pensando 30 anos para trás, pensando 20 anos pela frente, semana passada eu entrevistei o professor Gargione, com 50 anos de docência aqui no Santa Catarina, Sérgio Gargione da FAPESC aqui e tal. Eu pergunto para você que vivenciou toda essa transformação, como é que você vê o papel do professor daqui 30 anos? Olha, é engraçado porque não nesse contexto do papel do professor, mas ainda esta semana conversava com meus alunos acerca daquilo que é a evolução ou a possível evolução. Isso é sempre um tema interessante, não é? Nós temos sempre essa capacidade de sonhar, de olhar para a frente. O que a gente viu, repara, se a gente olhar para a evolução tecnológica, desde o primeiro transistor, não é? Ali na década mais ou menos 40, 50, aquilo que agora olhamos para um celular que tem milhões e milhões e milhões de transistores. E se nós perspectivarmos uma evolução semelhante para aquilo que é o futuro, não é? Para que já se fala um bocadinho até da questão, e há trabalhos desse tipo, de se implementar este tipo de semicondutores, inclusivamente em papel. E, portanto, esta combinação das ciências materiais com a tecnologia por aí fora, com a eletrónica. Não sei até que ponto é que isto, e também é uma área que tem-se vindo a detectar ou a verificar algumas evoluções, que é a combinação do homem-máquina.
Nós não sabemos um dia se temos alunos à nossa frente que com um simples par de óculos, não é, com lentes, na realidade tenham acesso a muita mais informação num momento ou num contexto de sala de aula do que agora têm olhando para um, para um simples celular. Para que o interface homem-máquina, neste caso a interface da pessoa com o celular, ainda é um interface muito limitado. Nós queremos utilizar certos tipos de software num, num, num monitor de um celular e não funciona bem. Ora, se nós imaginarmos, por exemplo, um tipo de luvas muito fininho, uns óculos que nos permitam ver realidade virtual. Há aqui muito desenvolvimento por detrás, não é? Em termos até das infraestruturas, por causa da largura da banda e fora que isso necessita. Mas imagina um contexto de sala de aula em que o aluno tem acesso a muita mais informação e pode interagir muito melhor com ambientes virtuais do que aquilo que pode ser feito neste momento. Ora, qual o papel do professor no meio disto? Bem, o papel é complicado de ver pela seguinte razão. Aquilo que nós poderíamos tentar perceber era de que maneira que o docente se podia desdobrar para atender a vários alunos ao mesmo tempo. E eu não sei se seria possível algum tipo de ferramenta que criasse avatares do docente que de alguma forma conseguissem replicar aquilo que é o conhecimento do docente de uma maneira que permitisse a esse docente acompanhar vários alunos em simultâneo dentro do mundo virtual. Isto parece assim um pouco ficção científica, mas eu não sei até que ponto é que a ficção científica é a realidade de daqui a 10, 20 ou 30 anos, não é? Agora, o que eu vejo sempre é o papel do docente. Ou seja, da mesma maneira que há pouco te falava daquela questão da tal e-mail que eu recebi, há sempre um espaço para o trato humano. E eu não sei até que ponto é que será possível as máquinas evoluírem ao ponto de substituírem o trato humano e a empatia. E isso é que eu não sei, não é? E nem consigo ainda imaginar, talvez por limitações próprias do nosso próprio passado, não é, José? Mas isto, como tu sabes, quer dizer, essa gurizada, não é? Estes alunos que agora entram, têm uma capacidade de interação com a tecnologia que eu não tenho, e que tu não tens, e que provavelmente isso fará com que um dia, quando eles tenham um papel de docentes, não é? De estarem na vida ativa, isso lhes dará outra forma de ver as coisas. Não sei. Excelente considerações, né? Porque fala-se muito hoje realidade virtual, realidade aumentada, metaverso, né? Tudo isso aí, tu me lembraste bem o Second Life, né? Que teve um movimento no passado também, né? Em relação a isso, e é algo que se pensa, né? Para finalizar nossa conversa, muito boa, mas eu sei que você tem aí o limite do tempo. O que você considera o papel do professor na atualidade? Qual é o nosso papel? O que você considera ser um bom professor hoje, na tua opinião, com toda essa sua experiência? Olha, José, é uma pergunta complicada, não é? Porque no fundo, quer dizer, é um pouco o segredo do artista. E a função do docente tem também um pouco dessa arte. E essa arte, para mim, uma base é a capacidade de aprender. O docente tem que ser, em primeiro lugar, um bom aluno. Tem que ser a pessoa capaz de aprender. Porque isso é que lhe permite perceber essa função e tentar ajudar outras pessoas na capacidade de aprenderem. O docente tem que ser a diferença entre um estado anterior e um estado posterior em que a pessoa evoluiu porque tem mais conhecimento e porque é capaz de aplicar esse conhecimento. Portanto, acima de tudo, o docente tem que ser um facilitador desse processo, que, acima de tudo, é um processo interno dentro de cada pessoa. Não é? Quando nós aprendemos algo, o mundo torna-se diferente porque nós vemos o mundo de uma maneira diferente. E também porque somos capazes de interagir com o mundo de outra maneira. E, portanto, como dizia o Paulo Freire, a educação
não muda o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E, portanto, tem que haver, o docente necessariamente tem que entender o aluno e ser, acima de tudo, um bom aluno. Fantástico. Estou aprendendo muito e cada minuto está valendo a pena. Eu gostaria, para finalizar mesmo, que você fizesse uma homenagem a alguns professores que você tenha tido como referência na vida e que te marcam, porque eu tenho a visão de que os professores que a gente se lembra depois de 20, 30 anos, realmente fez diferença na nossa vida, por um motivo ou outro. E eu levo o nome deles sempre comigo, né? Para você, quais foram os docentes, professores que você lembra na memória com muito carinho até hoje? Olha, é uma pergunta super interessante, não? E realmente é um olhar para trás e ver aquelas pessoas que de alguma forma nos permitiram mudar internamente. E eu lembro com carinho vários professores, e desde o ensino básico até o ensino superior. Ele começa bem lá atrás com a minha professora na terceira classe, que era a professora Sílvia, que eu lembro-me perfeitamente. Tanto mais que, para teres uma ideia, quando eu defendi o doutorado em 1999, eu convidei essa professora para estar presente, né, e assistir às provas, porque para mim aquilo era um encerrar de um ciclo. O doutorado é a última etapa em que tu precisas de um orientador. A partir daí, todo o teu progresso é por ti, não é? E portanto eu tive muito gosto que ela estivesse presente. Ela já faleceu, mas eu lembro-me com muito carinho pela, digamos assim, pelo cuidado e pelo rigor. Acima de tudo, eu acho que aqui também é uma questão do rigor. Vários outros professores ficaram na minha memória. Depois eu lembro do nível do secundário, o professor Armando Domingos Soares de Azevedo, o professor de Química no 12º ano, onde também estabeleci uma relação pessoal e ele foi meu padrinho depois de casamento. Em termos de ensino superior, professores que realmente tinham uma bagagem enorme e, para além de uma bagagem enorme, bagagem no sentido de conhecimento técnico, tinham também uma empatia com os alunos, um carinho muito grande. Lembro do professor Franklin Fortunato Ferreira, professor de eletrónica, lembro-me bem dele. Enfim, é uma lista muito grande e eu tenho só o receio de que, ao dizer o nome de 2 ou 3, não esteja a relevar o nome de tantos outros que também ficaram dentro de mim, não só na memória, aqui em cima, como aqui no coração, por todo esse carinho que uma pessoa interage. E, portanto, a gente espera também um dia conseguir isso, não é? Que alguém se recorde de nós, não só em termos da cabeça, como também do coração. E lá está essa tal vertente dupla do docente, de não só do conhecimento, mas da empatia. Algo que eu acho que dificilmente as máquinas conseguirão, mas que a gente sabe, hoje é uma coisa, amanhã é outra, não é? Muito obrigado, professor Gustavo. Eu espero realmente que você continue fazendo a diferença dos seus estudantes por mais muitos anos, décadas, e que você possa ser lembrado com carinho pelas gerações futuras, como você lembra dos seus professores no passado. A ideia desse projeto educador é exatamente essa: valorizar a docência. Vivemos num Brasil, num país onde a docência não tem o valor devido, no meu ponto de vista. A gente vê que a maioria dos estudantes não deseja a docência como profissão. Isso é perigoso, é lamentável, e a gente precisa de um processo de resgate, né, do valor da docência, da educação como nação. E eu sei que vocês também têm os problemas como nação, mas eu senti um carinho muito maior dos alunos para com os professores aí em Portugal. Eu acho que há questões a serem aprendidas em relação a isso. Por isso, muito obrigado. Aprendi muito com essa conversa. Tenho certeza que em algum outro momento gostaria de retomar em alguns pontos mais específicos, inclusive fazendo um convite, né, para aquela apresentação sobre inteligência artificial quando vieres ao Brasil, ou mesmo virtualmente, que eu acho que é algo que as pessoas precisam se apropriar, até mesmo para tirar proveito como mais uma ferramenta para poder ajudar os alunos a aprenderem mais. Mas concordo plenamente, a empatia é a alma do negócio, né? A gente não é só conhecimento técnico que a gente transmite, mas tem que se colocar no lugar do aluno e poder fazer isso no nível e no ritmo que o aluno pode aprender também. Muito obrigado. Suas considerações finais para a gente encerrar e muito obrigado mais uma vez. José, amigo, colega José, espero que a gente se encontre no Brasil ou aqui, mas agradeço-te muito esta oportunidade de partilhar contigo e com as pessoas que nos estejam a ouvir
toda esta conversa, que no fundo também são lições de vida que nós tiramos. E aqui a lição no sentido e num contexto realmente de aprendizagem, ok? Obrigado, muito obrigado. Obrigado, viu? Tenha uma boa semana aí, tá? Fique bem, fique com saúde aí e continue brilhando. Valeu!